Olá, internautas do Grupo Liberal. Eu me chamo Dilson Pimentel, sou repórter aqui do Grupo Liberal. Hoje nós vamos conversar com o reitor da Universidade Federal do Pará, o professor Gilmar Pereira. O reitor Gilmar vai nos falar um pouco sobre as ações que a UFPA tem realizado já com vistas à COP30, que vai ocorrer em novembro deste ano em Belém. Professor Gilmar, seja muito bem-vindo, um prazer tê-lo aqui conosco. Professor, eu queria que o senhor começasse nos falando sobre o movimento Ciências e Vozes da Amazônia na COP30. O que significa esse movimento, quando ele foi lançado? Seja bem-vindo. Ok, obrigado, Dilson. Bom dia aos nossos internautas. É uma alegria muito grande poder voltar ao Liberal para a gente conversar e nesse momento sobre a COP30, né? É uma experiência extraordinária da Amazônia, né? Talvez a nossa geração não tenha outra, porque eu penso que a COP com certeza não virá tão cedo outra vez para a Amazônia. Então é um momento muito particular e importante para os povos da Amazônia, né? Tem gente que diz que a COP não é da Amazônia, é da ONU e que está na Amazônia, mas a gente tem uma leitura que é uma leitura também cultural, que o que vem para cá é nosso também, não é? E a COP, nesse sentido, também é nossa. Eu vou lhe falar do Ciências e Vozes na Amazônia e falar para os nossos internautas, para a nossa comunidade, que é grande, não é? Quando se decidiu que a COP seria na Amazônia, nós entendemos o papel que temos, né, enquanto ciência, enquanto estrutura física, não é? Todos os grandes eventos realizados na Amazônia e no Pará, a universidade esteve por perto, né, e atuando, e com a COP não será diferente, né? E a gente entendeu que precisávamos nos posicionar e criar uma dinâmica que apresentasse a universidade e o estado do Pará, não é? E a Amazônia como um todo. E aí a gente pensou em algo que é um discurso que a gente vem construindo, que a COP na Amazônia, sem os amazônidas, não será uma COP bem-sucedida, né? E aí a gente tem articulado com a comunidade e fizemos o lançamento desse evento, Ciências e Vozes na Amazônia, né? Na COP30, que a gente tem o propósito de dialogar com os cientistas do Brasil e do mundo, sobretudo da Amazônia, mas também com as populações tradicionais, quilombolas, indígenas, ribeirinhos, e todos aquelas pessoas dos movimentos populares, sindicais, que estão na Amazônia ou fora dela e que entendem a importância de se pensar o planeta. Nós lançamos esse evento no dia 5 de fevereiro, né? Foi um grande evento, teve presente mais de 1.500 pessoas, 1.000 presencial e mais de 500 online, que foi transmitido. Tivemos nesse evento representação de vários ministérios, não é? A intervenção da ministra Marina Silva de forma online, não é? E foi um evento muito significativo e mobilizou a sociedade paraense e tem sido elemento para dar continuidade a um conjunto de outros eventos importantes que a gente vem dialogando, né? A gente fez um evento, participou de um evento agora, há uns 2 meses atrás, com um conjunto de jovens liderado pelo ex-vice-presidente dos Estados Unidos, Al Gore, né, que fez um diálogo importante sobre a importância da juventude na COP, né? E temos dialogado com o resto do Brasil, né? Eu tenho feito falas na Associação Nacional dos Dirigentes das Universidades Federais, né? Essa semana a gente tem 2 grandes eventos, um com os reitores chineses amanhã em Brasília, não é? E que a gente
que eu devo falar, e a minha fala sempre está ligada à Amazônia e às ciências e vozes. E quinta e sexta-feira, sábado, nós teremos um evento com os reitores dos BRICS, não é? E que eu terei uma fala também para falar da pobreza e da fome, e com certeza, neste momento também falarei da COP30 e do seu papel motivador e mobilizador para a Amazônia. É isso que eu ia perguntar. O movimento Ciências e Vozes da Amazônia consiste em quê? São palestras, são debates, são reuniões com a comunidade de maneira geral? Deixa eu lhe dizer, a gente começou criando uma comissão para dirigir a COP. Né? Uma comissão, são 5, 6 cientistas que eu nomeei, que têm uma estrutura lá na área de internacionalização para dirigir a COP. E esses Ciências e Vozes da Amazônia é um instrumento de mobilização da comunidade científica e da comunidade dos movimentos sociais e populares para atuar na COP30 e entender na COP30 a partir de 3 momentos. O primeiro momento é esse momento de mobilização, de diálogo, de preparação, de organização para a COP. O segundo momento é a COP, realmente a presença dos presidentes, né, dos governantes do mundo inteiro. E o terceiro momento, que para nós é o mais importante, é o legado. O legado espiritual. Espiritual não no sentido religioso, mas no sentido da reflexão, no sentido de entender o mundo de outra forma, que nos permita a ensinar de forma diferente, que permita ao agricultor trabalhar a agricultura de forma diferente, que permita ao camarada da indústria entender a importância do respeito ao clima. Então, e aí, para nós, isso é uma questão perene. Então, a gente entende que esse movimento Ciências e Vozes na Amazônia deve ser algo que ocorra permanentemente, que tenha nesse momento o instrumento mobilizador e depois o instrumento documental para dialogar, para participar de alguma negociação durante a COP, mas que seja um instrumento para depois da COP. Professor, qual é a importância da UFPA na construção desses debates já visando a COP30? Olha, Dilson, a UFPA, sempre disse que é a instituição mais importante da Amazônia. Se a gente tiver alguma dúvida com relação ao desenvolvimento da Amazônia e do Pará, particularmente, e o papel da universidade, imagine o estado do Pará sem a universidade. Né? Se a gente vai nos cursos de medicina, a maior parte dos médicos saíram da UFPA. Você vai nos cursos nas empresas de jornalismo, a maior parte dos jornalistas saíram da UFPA. Você vai nas escolas, a maior parte dos professores saíram da UFPA, nas engenharias e etc. Então, eu entendo que a universidade participou, né, de todos os grandes movimentos aqui da Amazônia, ela tem tido um papel importante. E eu acho que, nesse momento, a reflexão, que é mais fortemente a reflexão sobre o clima, mas é sobre o meio ambiente, é sobre a vida das pessoas e dos animais da terra e das plantas também, o papel da universidade é central. Porque a gente tem uma quantidade extraordinária de laboratório, uma quantidade extraordinária de programas de pós-graduação que oferta mestrado e doutorado, e que cada um deles, de uma forma ou de outra, tem reflexões sobre a questão do clima, sobre a questão ambiental, sobre a questão do desenvolvimento, e que isso precisa ser aproveitado. Eu digo para os meus colegas do Brasil inteiro, e gosto que eles todos participem, mas eu digo, há uma diferença muito grande de qualquer um das universidades, porque a gente vive esse processo. A gente fala de Ribeirinho, mas nós somos uma universidade ribeirinha, né? A gente fala do problema da floresta em pé, mas nós temos a floresta do lado, não é? A gente fala do urbano e do rural, mas o nosso urbano e rural está aqui do lado, né? Se você olhar depois da Baía do Guajará, você tem a Ilha das Onças. Você olha lá na frente da universidade, você tem o Cumbu, não é? Então, é uma coisa eu falar disso do ponto de vista científico, e é legal e é necessário. Outra coisa é eu falar disso
pisando nesse solo, lidando com o dia a dia dessas ações, eu acho que é muito significativo. Professor, os especialistas falavam muito sobre mudanças que iam ocorrer no mundo, mudanças climáticas, e sempre projetando isso para daqui a alguns anos. Esse cenário já chegou agora, a gente está vivendo uma emergência. Né? É legal isso, Dilson, e é legal e espantoso. Né? Eu me lembro, e lembro do Luiz Gonzaga, cantando que o sertão vai virar mar, o mar virá sertão, né? De uma poesia de um intelectual, e que o Luiz Gonzaga se apropria e canta maravilhosamente bem, e a gente achava aquilo uma coisa bonita, mas muito distante, né? E aí você vê, há 2 anos atrás, a seca no Rio Amazonas, né? A seca nos rios do estado do Pará, né? A gente atrás de água para a população beber, porque não tinha água na região, né? Então, a expectativa disso era para daqui a, sei lá, 20, 30 anos, e está acontecendo agora, sabe? Não precisa, é empírico, é diferente, porque uma coisa é o cientista falar, porque quando a gente fala, as pessoas, é alarmismo, é coisa de cientista, tem exagero. Não, a gente está vendo, é empírico, está acontecendo a cada dia, é morte de peixe, é chuva fora de tempo, não é? É seca. E você tinha isso muito desenhado. Nós da Amazônia sabíamos quando é que ia chover, e quando é que ia chover muito, quando é que ia chover, mas chover em uma quantidade razoável, e quando é que ia ter sol. A gente não tem mais isso. A gente tem problemas de inundação, né, com chuva fora de época, e tem problema de seca na região que extraordinariamente é chamada de região das águas e das florestas. Professor, o senhor já declarou que deseja que a COP não seja apenas a conferência da floresta, mas um marco no respeito e inclusão dos povos e comunidades mais vulneráveis. O que o senhor falou sobre isso? Eu tenho chamado a atenção, nós somos uma universidade que hoje tem mais de 80% de meninos e meninas pobres, né? E são pessoas que têm um papel importante para o desenvolvimento das suas vidas, mas também da região. Eu não consigo perceber um evento dessa magnitude sem que esses povos estejam presente e tenham a fala, e façam com que as suas falas sejam ouvidas, sabe? Então, eu imagino que o sujeito da floresta precisa dizer como é que ele mantém a floresta em pé, né? Os nossos ribeirinhos, que extraordinariamente mantêm, não é, o ambiente praticamente como virgem, como foi deixado pelos seus ancestrais, né? Essas pessoas têm uma sabedoria extraordinária, inclusive sabedoria que nós precisamos aprender. Enquanto cientista, nós precisamos sistematizar isso no processo de ensino-aprendizagem, no processo de apropriação do conhecimento, na sabedoria sobre os medicamentos, né? Enfim, tem um conjunto de saberes e de informações que a sociedade se apropria a partir da leitura dessas populações e que precisa ser valorizado, sabe? Eu tenho um desejo muito grande que o povo que vem de outros países, né, as organizações como a ONU, como a Unesco e tantas outras organizações que virão aqui, entenda o que significa ser quilombola na Amazônia, o que significa ser indígena, o que significa ser ribeirinho, o que significa ser extrativista. Sim, porque os extrativistas também são pessoas que contribuem para manter a floresta em pé, para garantir a questão do pescado em quantidade que beneficia toda a população. Então, eu fico trabalhando e dialogando ao longo desse tempo com a necessidade do acolhimento, da reflexão dessas pessoas a partir das suas vivências. Professor, o que a sociedade deve fazer para garantir, de fato, que essas populações sejam
verdadeiramente ouvidas na COP30? Eu acho que a primeira coisa é a gente se despir do preconceito de que as pessoas são sábias, não é? De que o conhecimento dessas pessoas é tão importante quanto o nosso, que não há conhecimentos que não sejam válidos, não é? Isso vale para as nossas autoridades, não é? E é que a gente precisa ouvir essas pessoas e fazer as coisas com elas e não para elas, sabe? Uma das coisas que normalmente me incomoda é você querer entender que você vai ensinar essas pessoas. As pessoas não precisam ser ensinadas, elas sabem o que devem fazer, elas precisam trocar conhecimento. Tem maneiras de lidar com o conhecimento que nós temos que são diferentes das delas. E tem maneira deles também lidar com o conhecimento que nós não sabemos. Então, eu acho que essa troca ela é muito importante e, com certeza, nos permitirá avançar e apreender a realidade numa outra perspectiva. Eu espero que isso seja um instrumento de institucionalidade, que nós, das universidades, do governo federal, do governo do estado, todos compreendamos o papel que tem os nossos povos para o desenvolvimento com paz social, né? Com condições e com a apreensão de uma realidade que seja justa e que acolha a todos. A gente, quando fala na COP, a gente se volta muito para as obras físicas, né? O senhor falou agora há pouco do legado. Eu queria que o senhor falasse um pouco mais sobre que legado deve ficar. O senhor citou saldo espiritual. Eu tenho falado disso e tenho um cuidado muito grande. Eu acho que nós precisamos de obras físicas, né? Precisamos de ruas asfaltadas, precisamos dos canais drenados, e é bom que esteja acontecendo, porque a cidade é importante e precisa disso. Mas isso não é o mais importante, no meu entendimento. O mais importante, esse legado que eu chamo de espiritual, e quem for religioso pode dizer que é religioso, não é? Mas eu estou falando de uma coisa mais ampla, eu estou falando de compreensão da realidade. O legado que eu tenho como sonho é aquele que eu, como professor da área de educação, a partir da compreensão dessa realidade, possa ensinar numa outra perspectiva. Que o engenheiro que atua nas obras possa entender que, para além de fazer a obra, ele precisa fazer com que essa obra tenha um significado e um cuidado com a questão ambiental. Isso vale para todas as profissões, sabe? E, para além disso, que os nossos agricultores continuem entendendo o seu papel, né? Que os nossos pescadores continuem cuidando da questão ambiental, e que a leitura de Floresta em Pé não pode ser algo que pareça exagero por parte da população, que seja um instrumento de compreensão da realidade, não é? E que a gente consiga entender, porque os pesquisadores já dizem que a floresta em pé tem mais valor do que no chão, sabe? Mas a comunidade ainda não entende isso, e é preciso que a gente trabalhe nessa perspectiva. Então, a minha ideia de espiritualidade, nesse sentido, é uma ideia de cuidado com o planeta, cuidado com os homens e as mulheres, com os animais, com a floresta, com os nossos rios, que nós até pouco tempo imaginávamos que eles não secavam e eles secaram, não é? Com as nossas atenção para que a gente não tenha essa loucura de queimada a cada ano que desespera todo mundo. Então, eu penso que é nesse sentido que a minha ideia de espiritualidade, a minha ideia de cuidado com o planeta e de legado. Professor, o que tem chamado a sua atenção nos debates sobre a COP? Já que muitas vezes tem uma ideia de que COP é festa. COP não é festa, né? Eu tive uma conversa com a ministra Marina e foi interessante, porque ela dizia: professor, as pessoas pensam que COP é Copa, né? E a COP é muito séria, né? É uma coisa importante, porque a gente vai encontrar todo mundo, mas é algo
extraordinário, desafiador, que vai demandar da gente muita força acadêmica e força para o diálogo e para construir esse processo. E aí as pessoas dizem assim, bom, mas você não vai estar na zona verde, na zona azul, mas não é só isso. A COP, por si só, já tá nos permitindo fazer esse diálogo. Já está permitindo que a gente faça os diálogos amazônicos. Está permitindo que a gente converse com os colegas do Brasil e de fora do Brasil sobre os problemas climáticos. Isso já é extraordinário. Se a gente fizer com que isso permaneça fortemente, já é uma conquista extraordinária, já é um espaço. E eu acho que tem uma coisa cultural e historicamente formidável, que é ser na Amazônia. Não é? Numa floresta tropical, a mais importante do mundo, com essa quantidade de rios, não é? Com uma riqueza populacional também extraordinária. Né? Então, para nós, isso é fundamental e extraordinário. Professor, além dessas ações que a UFPA já está realizando, quais são outras que vão ocorrer até a realização da COP? Ok. Agora em julho, 3 de julho, nós pretendemos fazer um evento do tamanho do que nós fizemos em fevereiro, no dia 3 de fevereiro, e aí convidando também ministros de Estado, os movimentos sociais e populares, os cientistas do Brasil e do mundo que queiram participar, não é? E queremos também participar de vários eventos. Tem planejado um evento que eu devo estar em julho, né, lá pelo dia, em torno do dia 7 a 14 de julho, né, na Universidade de Lisboa, depois na Universidade de Coimbra e na Universidade do Porto, para a gente dialogar sobre a COP. Né? Tem ainda uma conversa que a gente está desenhando para conversar com a Universidade de Paris I, a Sorbonne, para fazer também um diálogo, porque a gente entende que se a gente pensa nessa espiritualidade e entende a nossa universidade como uma universidade importante, o reitor precisa ser também um embaixador desse processo e precisa ter a disposição para fazer esse diálogo com os cientistas do mundo e com as comunidades dos movimentos sociais do planeta, que a gente está esperando receber durante a COP, mas que a gente precisa dialogar com aqueles que com certeza não chegarão até aqui. Professor, qual é a mensagem que o senhor deixa para a população aqui do Pará, do Brasil e do mundo sobre a COP, sobre esse momento que a gente está vivendo? Olha, uma das primeiras coisas é que a gente precisa se valorizar. Eu sou um sujeito incomodado com a arrogância de muita gente de achar que nós não podíamos sediar a COP. Sabe, isso para mim é desrespeitoso com o povo do Pará e com os povos da Amazônia. Eu acho que os governantes precisam nos ver como nós somos, com as dificuldades que nós temos e com as condições que nós temos. E eu acho que nós temos um potencial extraordinário e precisamos valorizar esse potencial. E nos orgulhar do que nós somos, não é? Nos orgulhar das nossas instituições, da universidade, da nossa cidade, com as limitações que ela tem. Sabe, as pessoas têm que arrumar... Nós já fizemos aqui Fórum Social Mundial, com 30 mil pessoas, e foi lá na universidade. Então, por que a gente não vai poder fazer a COP? Nós vamos fazer a COP e vamos fazer muito bem. Espero que as pessoas entendam isso, e a gente tem que se orgulhar da nossa região, do nosso estado, e se orgulhar da nossa região é entender que ela pode sediar a COP e que ela tem uma contribuição científica e acadêmica e popular para o planeta, para o desenvolvimento e para a questão ambiental no planeta. Eu penso nisso. Perfeito. Sr. Gilmar, muito obrigado pela entrevista, por estar aqui conosco, e deixo o senhor terminar, caso o senhor queira dar mais uma mensagem. Ok, obrigado, Dilson. Uma alegria grande voltar aqui para a gente falar desse tema, falar da universidade, que é a minha paixão, não é? E falar da universidade olhando para o mundo, não é? E entendendo que é uma universidade que pode dar uma contribuição,
é muito importante. Eu queria, mais uma vez, agradecer ao Grupo Liberal pelo convite para essa entrevista. Eu fiz uma entrevista muito importante aqui, que a gente tem guardada com muito carinho, quando eu assumi a reitoria, não é? E falar agora da COP é muito importante. Queria encerrar convidando todo mundo para estar lá no dia 3 de julho, convidando a imprensa e, mais especificamente, o Grupo Liberal para a gente dialogar e ajudar na construção desse legado que a gente quer para o nosso país e para a Amazônia, particularmente.